Pronto, então a gente vai fazer as preces iniciais, daí seguir direto para a meditação, que eu tenho a impressão que é rápida, sabe, desse vídeo 5. Acho que o Lama falou um pouco demais e acabou faltando tempo para a prática, mas a gente segue direto, então. Vamos começar. Antes de começar, vamos trazer a mente um pouquinho para o presente, para o corpo. Abrir espaço para a gente estudar o Dharma juntos aqui, nossa sanga. A gente faz as preces uma vez em português, uma em tibetano, uma em silêncio. Namô. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dopeku Concho Songi Ranjin La Dadam Drudru Semche Nam Chanchu Bardu Kapsuchi. Agora a gente cultiva a motivação de Bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semkye droa kondonto lama sangye druneni ganla gando trinleki droa droar damchao. Rum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Sambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yoge Nabjansam Pema Gesar Dombola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shisuda Cordo Candro Mampeko Keki Jesuda Druki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hong Argen Yogi Nubjansam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Cordo Candro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Agora nós recitamos um mala do mantra do Guru, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche para nossa prática. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum
Mahon Vajraguru Pema Siddhi Hum. Agora, então, nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra nossa testa, purificando todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha, penetra nossa garganta, purificando todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum, no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul, que penetra o nosso coração, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente, simultaneamente. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central. E nós então tomamos consciência da nossa indivisibilidade, corpo, fala e mente, do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Nós deixamos a mente repousar por uns instantes. Agora então nós vamos passar para a prática. Quem quiser mudar de posição, fica à vontade. And swiftly dissolve all your conceptual constructs about your environment, your body, your mind, and come to rest in utter simplicity, in awareness, hovering motionlessly in the immediacy of the present moment. Então, rapidamente dissolva todas as construções conceituais a respeito do corpo, do ambiente, da mente, e repouse na simplicidade da consciência, imóvel, permeando o momento presente. Rest there for a moment, utterly at ease, still and clear. Repouse aí por uns instantes, completamente à vontade, quieto e claro.
And while you're resting there in that flow of self-knowing awareness, examine it a bit more deeply. Do you have a sense of being someone in here, a person, you, who is aware of awareness? Enquanto você repousa nesse fluxo de consciência que se autoconhece, investigue mais profundamente. Você tem a sensação de ter alguém aí dentro, você, que está consciente de estar consciente? Do you have a sense of being you in here who is meditating? Are you the agent who's engaging in this practice? Você tem a sensação de ser esse eu que está aí dentro meditando, que está fazendo essa prática? Let's not philosophize. Let's go right into immediate experience with the question, how do you experience yourself? Not who do you think you are, who do you sense you are? Mas nós How não do you vamos, experience your own identity? nós não vamos filosofar aqui. Nós vamos acessar a experiência direta por meio dessa investigação. Como você experiencia esse eu? Como você sente esse eu? Que experiência você tem desse eu? Não aquilo que você pensa que é, mas o que você sente que é. If you are the one who is aware, if you have awareness, as you have a body, you have a mind, examine closely. Who is it that is aware? And see what comes to mind. Se você sente que é aquele que tem consciência, que está consciente, da mesma forma que você tem um corpo e uma mente, então investigue. Quem é esse que tem consciência? O que vem à sua mente quando você responde a essa pergunta? Do you sense that you really exist? Are you really here? Você sente que você realmente existe, que você está realmente aqui. If you're really here, you're really in here, where exactly are you? Can you locate yourself? Se você sente que está realmente aqui dentro, onde exatamente você está? Você está localizado em algum lugar? You may sense that you're located in your head. A lot of people do. Você pode ter a sensação de estar localizado na cabeça. Uma grande parte das pessoas sente isso. If so, what part of the head? The frontal cortex, the brainstem? What part of the head are you in? Então, em que parte da cabeça você está? Você está no córtex pré-frontal, no cérebro? Em que lugar? And how big are you? Do you feel the whole head? Or are you just in one part of the head? Que tamanho você tem? Você ocupa a cabeça inteira ou só uma parte da cabeça? Real you, do you have a shape, a size, a color? What do you look like?
How do you appear to yourself? E que aparência que você tem? Você tem uma forma, um tamanho, uma cor? Como que você surge para você mesmo? Is this just all a projection, a superstition, thinking you're inside your head? Isn't that a ridiculous idea? Mas isso é um pensamento equivocado, é uma superstição. Você não está na sua cabeça. Or are you elsewhere in the body? Are you in your heart? Or do you pervade the whole body? Is the whole body pervaded by you? Será que você está em outra parte do seu corpo, talvez no seu coração? Ou você permeia todo o seu corpo? Seu corpo está todo preenchido pelo eu, por você. You know what your body looks like. But what do you look like? Are you a body-shaped ghost? Do you have a color? Or it's just sheer fantasy? Are you Você really sabe, looking anywhere? você sabe como um corpo se parece, que a aparência tem um corpo. Você tem uma mesma aparência? Você é como se fosse um fantasma com um corpo de fantasma? Ou você tem uma cor, uma outra forma? Que aparência que você tem? Or are you in your mind? Ou será que você está na sua mente? And if you feel you're located in your mind, then ask, where's your mind located? Are we going back to the head again? We've been there, done that. Nowhere to be found. Head's filled with a lot of things, but it's not filled with mind and it's not filled with you. The brain consists of water, electricity, protein, and fat. Which one of those do you think is you or your mind? E se você então acha que você é a mente, onde que está a sua mente? Será que ela está na cabeça e nós vamos voltar para esse assunto? Nós já pensamos nisso, nós já fizemos isso, já investigamos. Na sua cabeça só existe água, eletricidade, proteína e gordura. Qual delas você acha que é a mente, que é você? You think you're located in the mind. Where? Are you located in the thoughts? In the memories, in the emotions, desires? Are you located in your dreams or images? These are all just mental events. Why do you think any of them is you? Se você acha que você está localizado na sua mente, então onde? Nos pensamentos, nas memórias, nos desejos, nas emoções ou nos sonhos? Esses são apenas eventos mentais. Por que você acharia que esses eventos mentais são o eu? You have a body and mind, and yet you're nowhere to be found among them. Can you be found apart from them? Is there a real you that is the landlord of your body, controller of your mind? Is there any evidence of you existing apart from it, in addition to the body and mind? Você tem um corpo e uma mente, mas ainda assim, você não pode ser encontrado em nenhum lugar do corpo e da mente. Será que você está então fora dele como algo que controla o corpo e a mente, separado da mente e do corpo, em adição ao corpo e à mente? Nothing in the body or mind is you. And the whole world is empty of you, apart from the body. Nem o corpo e nem a mente são você. E o mundo inteiro é vazio de você.
Rest in that emptiness. Repouse nessa vacuidade. Prática meio jato, né? Um pouco rápida demais, assim. Mas a gente vai voltar a fazer essa prática muitas vezes, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo a prática desse vídeo. Mas quando o Lama fala, por fim, o mundo inteiro é vazio de você, né? Teve algum momento, algum professor, não sei se foi o Lama mesmo, se foi outro professor, que falou uma coisa que para mim funciona muito. Quando a gente ouve essas frases, né? O mundo é vazio de você, né? Eu ouvi assim, para substituir essa palavra vazio por destituído de, sabe? E para mim funcionou isso, quer dizer, não tem, o mundo não tem você, né? O mundo todo é destituído de você. Então, para mim, embora essa frase seja esquisita, né? Mas, por exemplo, um objeto é vazio de existência inerente, quer dizer, ele não tem existência inerente, é destituído de existência inerente. Então, para mim, funcionou bem esse artifício aí para ficar essas frases ficarem menos estranhas. A gente vai fazer outras vezes, e também agora a gente vai estudar o texto, né, que veio antes dessa prática, então a prática vai ficar mais clara, mais para o fim do estudo deste vídeo. Beleza? Por enquanto, vamos deixar assim, né, para a gente não se atrapalhar aqui. Quando a gente tentar comentar coisas que são muito complexas, a gente corre o risco de se atrapalhar, né? Então, a ver, deixa eu achar aqui o transcrição, que é a Rosana que fez a tradução. Deixa eu já tentar aumentar aqui. 125. Vamos lá, então. Então, a gente está começando a terceira fase, né? Então, o Lama fala, olá, sou, bem-vindos de volta. Então, em 2 dias, terminamos 2 fases. Né? Passamos a primeira fase, tomar a mente impura como um caminho, e a segunda fase de Vipassana, quer dizer, foi muito rápido, né? Portanto, no entanto, na verdade, eu acho que seria que melhora essa tradução. No entanto, se estivéssemos participando de uma condução experiencial ou de uma condução igualitária, indo passo a passo, o que teríamos realizado a concluir a fase 2? Né? Se o Lama tivesse nos dando ensinamento daquela forma antiga, né, de o aluno ir lá, receber ensinamento do mestre, ir lá para a cabana dele, fazer aquela prática até realizar, né? Então, se a gente tivesse feito isso, não tivesse sido um retiro de 2 dias até esse momento, o que a gente teria concluído, realizado até essa fase 2, né? Claro, nós teríamos alcançado o Shamatha, porque a primeira fase é estabelecer a mente, tomar a mente como caminho, né? Teríamos a habilidade de repousar sem esforço por horas a fio na consciência substrato, experimentando bem-aventurança, luminosidade na conceitualidade. Então, a gente teria concluído a fase 2, né? Teríamos obtido algum insight sobre a natureza inerentemente vazia da mente que está experienciando a bem-aventurança, a luminosidade na conceitualidade, que é a fase 2, né? Ao nos dedicarmos a essas instruções orientadoras, a introdução à consciência prístina, na fase 2, também teremos identificado essa luminosidade não nascida, incessante, inefável da consciência da clara luz, da consciência prístina, ou da lucidez prístina, não dual da natureza essencialmente vazia da mente, né? Então, a gente teria na fase 1 alcançado o Shamatha, na fase 2 realizado o Vipassana, né? E a gente teria, então, realizado ao menos, a gente teria pelo menos identificado Rigpa, né? E isso nós realizaríamos durante o equilíbrio meditativo, quer dizer, em meditação formal. Daí, tendo identificado a lucidez prístina,
à consciência prístina, teremos realizado até certo ponto a bodhicitta absoluta, quer dizer, a gente teria um vislumbre, ainda não estaria completamente... A gente não teria uma realização completa ainda, né? Mas a bodhicitta absoluta é exatamente essa sabedoria da vacuidade. E aqui é legal a gente pensar uma coisa. Ó, primeiro vamos ler esse parágrafo. Então, emergindo da meditação, né? A fase 1 e 2 são meditações formais. Aí, emergindo da meditação, nós nos engajamos na prática pós-meditativa. E daí a gente teria algum grau de realização ou de experiência propriamente, dessa compaixão incondicional e onipresente, surgindo da nossa própria lucidez prístina. Desse Nirmanakaya e dessa bodhicitta absoluta, nós teríamos, então, uma pequena prova de uma realização genuína, surgindo espontaneamente na bodhicitta relativa. Então, o caminho do Dzogchen é muito legal a gente lembrar disso, assim, até para a gente identificar os outros, localizar onde é que estão os outros ensinamentos 400 que a gente recebe de outros professores, né? Então, o Dzogchen vai diretamente para a Rigpa, e daí, como na fase 2 a gente viu, tudo brota dali, da lucidez prístina, né? Então, tudo que a gente desenvolveria no caminho gradual, no Lamrim, né? Por meio do caminho gradual, tudo que a gente desenvolve ali, então, renúncia, refúgio, bodhicitta, sabedoria, tudo por meio da prática do Dzogchen, é perfeito, como a gente viu na fase 2, está aperfeiçoado ali na própria lucidez prístina. Então, o caminho do Dzogchen é um caminho de revelação. Então, a partir da lucidez prístina, todas as outras qualidades da iluminação se revelam, né? Isso no caminho do Dzogchen. No caminho gradual do Bodhisattvayana, do caminho do Bodhisattva, tudo isso é cultivado até a perfeição, né? Mas aqui, a bodhicitta relativa, que é a compaixão, né? A compaixão relativa, ela surge espontaneamente da bodhicitta absoluta, né? Então, é um caminho direto, né? Um caminho realmente de revelação, né? Interessante a gente saber disso, porque primeiro que, assim, para nós, um caminho não invalida o outro, quer dizer, a gente também vai cultivar a bodhicitta relativa, né? Enquanto a gente não tenha essa realização da bodhicitta absoluta, a gente vai cultivar a bodhicitta relativa. É como se o caminho gradual, em algum momento, fosse se encontrar com o caminho... Estou falando, depois eu esqueço a palavra. Caminho de... Como é que é? De revelação. Não é revelação que eu estou falando. Como é que é? Revelação, né? Flori, o que eu falei? Descoberta? Descoberta, descoberta. O caminho de desenvolvimento vai se encontrar com o caminho de descoberta na prática para a gente, né? A menos que a gente estivesse fazendo usando esse método que o Lama está dizendo, né? Se a gente estivesse em retiro, se a gente estivesse, né, recebendo as instruções aos pouquinhos e podendo levar essas instruções até a realização, então a gente estaria seguindo o caminho da descoberta, no fim, né? Mas a gente está fazendo as duas coisas meio que juntas, né? O que vocês acham? Tá certo isso que eu estou falando? Vocês acham que tá certo? Faz sentido isso? Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui. Vamos... E depois eu tenho que acertar os tempos. Deixa eu acertar rapidinho. Teríamos identificado? Teríamos realizado. É como né, o Lama está dizendo, nesse caso, nós teríamos realizado, nos engajaríamos na prática meditativa, pós-meditativa, e teríamos algum grau de realização ou experiência, né? Quer dizer, a gente tem um insight, uma realização meditativa, e depois a gente experiencia mesmo, na pós-meditação, essa compaixão incondicional, que só vai surgir mesmo no contato com o outro, né? Teríamos um período pós-meditativo, espontaneamente da bodhicitta relativa. Bueno, o que significa que teremos alcançado o caminho Dzogchen, o primeiro dos 5 caminhos? Não, o que significa que teríamos alcançado o caminho do Dzogchen, o primeiro dos 5 caminhos, que é o chamado caminho da acumulação, do Dzogchen, né?
Nesta fase, teríamos alcançado o caminho. E essa foi, como Lama vai falar agora aqui, lembre-se de que esse era o pedido do Vajra da lucidez prístina. Por favor, mostre-nos o caminho. E assim foi revelado. E nessa fase é quando alcançamos o caminho. A fase 2, né? A fase 2 é o que o Lama... Vocês vão ouvir muitos ensinamentos do Lama falar isso. A gente vai atingir Marga. Só depois que a gente atinge Shamatha, Vipassana, é que a gente não quer para trás mais. A partir daí, a gente entra no caminho mesmo do Dzogchen, sem voltar, sem cair para trás, né? Até lá, ainda que a gente, por exemplo, nessa vida alcançasse Shamatha, a gente perderia. O Lama fala que a gente já alcançou muitas vezes. E a gente aqui ralando. Não, quando é que eu vou entrar em retiro, né? Vou alcançar Shamatha. Quando me fala isso, me dá um ciricutico danado, assim. Porque é isso, né? A gente corre o risco de cair para trás. E só depois que a gente tem realmente alguma realização de Rigpa, estabiliza um pouco essa realização, é que a gente não volta para trás. Terrível, né? Mas não faz mal, não é para a gente desesperar. Primeiro porque ainda, todo mundo aqui tem tempo, pelo menos alguns minutos, né? No mínimo, assim. Agora, ninguém está morto aqui, eu imagino, né? Então, a gente ainda tem tempo, né? E ainda que nesta vida, vamos supor, né, aconteça desse plano A não rolar, tem o plano B, que é renascer em Sukhavati, que não é o Sukhavati lá do Paraná, é a terra pura de Amitabha, né? E daí de lá a gente atingir a iluminação. Então temos um plano B. Se nada disso funcionar, a gente renasce outra vez, começa tudo outra vez, não tem problema, né? O que mais de melhor a gente teria para fazer, né? A gente reza só para, sei lá, no meu caso, para demorar menos tempo, né? Podia nascer, sei lá, debaixo da tuba de um Buda, de um Lama, né? Em vez de ter que esperar, sei lá, muitos, 35 anos para encontrar com o budismo de novo, né? Então, assim. Mas não temos nada melhor para fazer, amores. E ao longo de todo esse caminho, pode dar um desespero na gente, né? Mas também, se a gente pensar, o caminho do Bodhisattva, né? Também não é simples, né? Porque para entrar no caminho do Bodhisattva também não é simplesmente, eu quero fazer a carteirinha, deixa eu entrar aí, né? Não, também não. Tem que ter uma realização da vacuidade também para entrar no caminho do Bodhisattva mesmo. Da vacuidade não, da bodhicitta espontânea, né? Então não é assim também, né? Mas é um caminho que, embora seja longo, possa ser longo, vai trazendo muitos benefícios para os seres todos. Então, não tem erro, né? A gente não tem erro. Então, a gente deveria se alegrar, assim, né? De estarmos no Dharma, né? De estarmos no caminho do Dharma. Ainda que nesta vida a gente não acha que não vai conseguir grande coisa e a gente nem deveria pensar assim, né? A gente deveria partir do princípio que vamos, sim, né? Alcançar corpo de arco-íris em uma vida só. Daí, se não der certo, tudo bem, né? Mas se a gente partir do princípio que não vai dar certo já, hoje, o Sakatrizin falou, Sakatrizin não, Vajra, não é o nome dele, meu Deus. É o Vajra Sakatrizin, é um dos mestres do Sakya, né, que deu a iniciação do Buda da Medicina. Ele diz que se a gente achar que não pode atingir iluminação, então a gente não existe prática, a gente não vai atingir mesmo, né? Então, se a gente não conseguir se visualizar como Buda da Medicina, a gente não vai atingir iluminação. Então, não tem sentido, né? A prática surge dessa confiança, né? A gente precisa dessa confiança. O Lama falando do senso de urgência. É isso mesmo, a gente não tem muito tempo para perder, né? Agora, não ter tempo para perder significa tocar diante a prática, né? Assim, com paciência e com confiança. É muito importante ter confiança. Por menos que a gente ache que seja possível avançar muito. Se a gente, né, abrir mão da confiança, a gente não tem chance realmente, né? Então, a gente precisa realmente do senso de urgência que vem dessa motivação de bodhicitta propriamente, né? Então, vamos lá. Então, esse era o pedido do Vajra da lucidez prístina lá no começo do texto, né? Por favor, mostre-nos o caminho, como é que eu posso entrar no caminho? E assim, essa foi a fase 2. Mas agora, lembre-se que o Ati Yoga, o Dzogchen, está claramente embasado no contexto do Vajrayana, sem dúvida. Ultrapassa o Mahyoga, que é o estágio da geração, e o Ana Yoga, que é o estágio da completude, né? As duas fases da prática do Vajrayana. E dentro desse contexto, estágio de geração e completude, com suas 4 iniciações, a visão e a prática do Dzogchen, corresponde à 4ª iniciação,
a iniciação culminante, a iniciação da palavra. Daquelas 4 iniciações, o Dzogchen corresponde à 4ª iniciação. Então, nesse contexto, esta prática de Dzogchen parece uma prática muito avançada, muito elevada, que corresponde à 4ª e última iniciação, transcendendo os estágios da geração em completude, das práticas de deidade, né? Lembre-se que essa fase do Dzogchen, a primeira das 2 fases principais, o cortar e atravessar para a pureza original da lucidez prístina, essa fase Trekchö, corresponde muito de perto ao Mahamudra, que é principalmente praticado nas novas escolas da tradução Kagyu, e Sakya e Gelug, tradição. A escola da nova tradução, na verdade. A escola da nova tradução. Nas escolas da nova tradução. A nova tradução. Kagyu, Sakya e Gelug. Então, o Mahamudra, que a gente também recebe ensinamentos, né, do Mingyur Rinpoche e outros mestres, do Eric, né, Pema Kunzang, o Trekchö, o Trekchö corresponde a essa fase de atravessar, né, do Vipassana, que remove os véus e bota nós de cara com Rigpa, né? Corresponde ao Mahamudra, né? É muito semelhante ao Mahamudra. A Nina perguntou, realizar Rigpa é entrar no caminho. Eu achava que Rigpa era lucidez prístina. Não é, né? É. Então, mas é que entrar no caminho, final do caminho... Calma, Nina. Então, olha só. Entrar no caminho significa identificar Rigpa, né? Atravessar, realizar Vipassana, né? Mas isso ainda não é iluminação completa. Ainda tem muito chão pela frente ali. Depois que a gente identifica Rigpa, né? Atravessa a mente comum e a consciência substrato, nós precisamos estabilizar essa experiência, né? E isso corresponde ao Trekchö, essa prática de atravessar o Trekchö, né? Mas ainda seria o Mahamudra, mas o Mahamudra tem vários estágios também, né? E no Dzogchen, depois do Trekchö, tem a prática de Togal, que é permitir que a natureza, que a lucidez prístina se manifeste, que a luminosidade da lucidez prístina se manifeste, né? Então tem um caminho aí, ainda, depois que... Mas assim, é como se... as práticas de Vipassana, elas podem nos levar ao Trekchö, que é o atravessar. Então, não é igual, não é Vipassana igual ao Trekchö, né? Quando o Trekchö seria um momento em que, a fase em que a gente identifica a lucidez prístina por meio das práticas de Vipassana. Mais ou menos? Mas ainda Trekchö ainda tem um atravessar direito mesmo, assim, né? Estabilizar a experiência, né? Reconhecer tudo que o Lama está agora descrevendo aqui, né? O Dharmakaya se revelando, que a gente viu na fase 2 também. Então, na fase 2, o Vajrayana do Lago vai dizendo, olha, na lucidez prístina estão todas as sabedorias búdicas, estão todas as perfeições. Então, não é só, entendi, tá, Rigpa, luminosidade não nascida, mas o que tem aí? O que pode se revelar a partir daí? Tem muitas coisas ali ainda para a gente estabilizar, né? Então, o final do caminho é iluminação, ainda não é Rigpa, ainda é iluminação completa, né? Que a gente nem recebe direito esses ensinamentos, porque o Lama não ensina Togal propriamente, né? Porque a gente precisaria estar com a mente repousando em Rigpa, porque ele fala assim, a prática do Togal é assim, eu vou dizer para você, ó, agora você está repousando em Rigpa, né? Aí tem uma posição dos olhos que é ridícula, sei lá, nem sei como que é, mas é ridícula. Então, a instrução prática, né, é ridícula. Só que se você não está repousando em Rigpa, você não vê nada, entende? É tipo assim, ó, senta naquela poltrona vermelha e olha para o céu. Só que você não sabe onde está a poltrona vermelha para você olhar para o céu, entende? Você não vai achar. É esse o ponto, né? Daquele lugar, daquela poltrona vermelha onde ela está, você vai olhar para o céu e vai ver alguma determinada coisa, né? Mas se você não sabe onde está a poltrona vermelha, e você olha para o céu, você não vê nada, não vai chegar nada do que está sendo mostrado, né? Apontado. Oi, Rô. Oi. Medo das tuas perguntas, nunca sei responder. Não, exatamente isso que você está falando é o que eu acho. Eu vejo as instruções para mim, no meu caso, de alguma coisa sobre Trekchö e Togal, como uma pequena semente que está sendo lançada, exatamente. Entendeu? E que você fala, olha, e depois que chama, teve pasta, ainda tem coisa, pô, que legal. Mas, gente,
Entendeu? Você realizar o shamatha precisa de não sei quanto tempo, de horas, de pássaro. Então, a gente vai no gradual, mas sempre tem aquela coisa, olha que legal. Ah, tá. Eu vejo isso, ajuda a motivação. Se não der nessa vida, a outra vai conseguir, tem um caminho legal. E fica aquela frase do Dalai Lama, evitar o mal, né? Procurar fazer o bem e tentar dirigir da melhor forma possível a mente. Ela não ter muito com pensamentos intrusos, aflições. Eu acho, juro para vocês. O Lama, quando surge essa questão, né, surge essa inquietação, muitas vezes, dos alunos, né, eu mesma já recebi essa instrução, algumas vezes, inclusive, né, porque a gente tem essa sensação realmente, né, não, mas o que adianta eu ficar... Ou a gente chegar nesse ponto que você está dizendo aí, Roberto, cadê você que eu me perdi agora? Está aqui. Bom, para mim, então, funciona como uma semente, que eu já sei que existe, então, no futuro, eu sei que tem muita coisa para andar, não sei o quê. Mas o Lama também diz que a gente pode ir praticando a nossa melhor aproximação daquela instrução, né? Então, por exemplo, essas práticas todas de não meditação, elas, a rigor, né? Elas só seriam possíveis mesmo de serem praticadas direito depois que a gente atingir shamatha, vipassana, né? E estamos ali... né, identificamos Rigpa, né? Aí a gente permaneceria ali, sem fazer mais nada, para a mente comum ser ativada outra vez, né? E óbvio que a gente não faz isso direito, né? Mas a gente vai seguindo a instrução da melhor forma que dá nesse momento. Porque também tem o seguinte, Rô, é claro que para que Rigpa se manifeste claramente, que a gente consiga estabilizar a prática e tudo mais, a gente precisa desses estágios, né? De shamatha, vipassana e tudo mais. Mas o Lama também diz que não é uma coisa muito tudo ou nada, né? A gente pode ter vislumbres, assim. Isso pode servir de motivação para nós, né? A gente pode falar, bom, tipo aquela coisa da lua, né, que eu comentei já com vocês, uma instrução que ele fala, uma explicação que ele dá. Fala, olha, algumas vezes as pessoas relatam experiências para ele, e ele fala, olha, não é a lua ainda, mas é a lua recoberta por muitas camadas de nuvens. É aí que a lua está, né? Então, segue, né? Tá no caminho, é tipo assim, se tá no caminho certo, segue. Isso é uma boa coisa, né? E não é um tudo ou nada, assim, né? Então, vamos deixar tudo para sei lá quando, porque agora não é assim que funciona. Então, tô te dizendo o que eu já ouvi várias vezes do Lama, né? Explicando de formas diferentes, assim. Entre o branco e o preto, você tem o cinza. Eu tenho Exatamente. certeza disso. Né? Então, a gente vai à medida do possível e a gente ganhando um pouco mais de lucidez já é muito bom. Já é muito bom, a gente pode ajudar os outros, a gente não entra nos piores lugares do samsara. No último caso, a gente gera mérito, entendeu? Que é o karma positivo. Isso eu tenho certeza. Agora, as outras coisas, eu brinco que eu falo que no budismo tem coisas que eu boto o tique. Sabe aquela coisa? Eu não sei se eu já falei aqui. A coisa assim, isso eu boto o tique. 4 pensamentos que transformam a mente, ganhou o tique. As 4 nobres verdades, ganhou o tique. Aí você forma vazio, vazia forma, tá com tique já na metade, sabe? Aí a gente vai indo aos pouquinhos. Muito bem. Fala, Darcy, chegou? Cheguei. 2 coisas. A primeira, que eu queria saber se você vai publicar, subir essa meditação de hoje, só ela, porque eu queria fazê-la 10.000 vezes. Já está no site, já está no Drive, site. Meditações Retiro 2021, aí está assim, só o número do vídeo, você vai ver número 5, vídeo 5. Tá bom. 5. Tá bom. Outra coisa é a seguinte, desde quando eu venho estudando Lama Santen, Lama Alan Wallace e outros mestres, não são raros os casos onde o indivíduo, de repente, ele atinge a iluminação. Existem esses casos, né? Ele levou a chinelada, iluminou. A questão, do meu ponto de vista, é que a gente, e a psicologia transpessoal principalmente explica isso, que nós temos e podemos ter, qualquer um de nós, experiências de pico. Então, nós podemos ter experiências de não dualidade. Nós temos a experiência de chegar lá, de estar. O problema é que, a hora que eu volto,
qual é a base que eu tenho para interpretar a experiência de não dualidade que eu tive. Se eu tiver num nível, por exemplo, de desenvolvimento mítico, eu vou achar que aquilo lá foi um mandato de Alá que me deu para eu poder fazer a guerra, não sei o quê. Se eu tiver... Então, o que eu... Resumindo, os lamas, para mim, eles estão me ensinando o caminho gradual e o caminho direto de tal forma que, como nós não sabemos qual é o nível de fato que nós estamos, se eu tiver um vislumbre desse, que eu tenha elementos, que eu tenha estrutura para identificar como uma experiência direta de lucidez e que eu possa, portanto, ir direto a esse estado sem grandes éons e éons. Então, eu acho assim, que todo mundo aqui pode ter. Agora, a gente precisa se preparar para que, se tiver, a gente saber identificar o que houve. Não é só identificar, Darcy, é o que o Lama diz, é sustentar, é estabilizar, entende? Porque não é só identificar, você pode até ter realmente, mas daí sua mente é distraída, sabe? Daqui a pouco você não acha mais o caminho. É tipo assim, o Lama fala, vira uma boa lembrança, vira uma doce lembrança, entende? Então, o caminho gradual, ele também vai fazendo isso, ele vai usando condição de estabilizar a experiência. Não basta identificar, né? Ter uma vez e nunca mais, né? Oi, Matias, fala, amor. Jane, oi, tudo bom? Também uma questão, Jane, a coisa da alaya, also consciência substrata, você atinge isso também abruptamente, como Rigpa, ou isso é mais gradual? É gradual, é desenvolvimento de shamatha, né? É gradual, né? É gradual. É gradual. A gente tem acesso toda hora, toda noite que a gente dorme, né? A gente mergulha na consciência substrato, só que sem lucidez, né? E sem estabilizar também. Então, atingir a consciência substrato é atingir shamatha. Então, é gradual, né? Gradual. Mas assim, pessoal, olha só, tem uma coisa que o Darcy está dizendo também, e que também é possível, a gente não sabe, né? Mas o que a gente traz na nossa bagagem dármica, né? É possível que, assim, pessoas que têm, como o Lama fala sempre, pessoas que têm um momentum, ele sempre usa esse termo, né? Um momentum muito forte, assim, de prática. Vamos supor que a gente, na nossa vida anterior, a gente foi grande praticante. E aí, agora ele dá de cara com aquilo e fala, isso eu já sei. Tipo Lama Santem, pessoal. Lama Santem é um caso desses, assim, sabe? Por exemplo, né? Ele fala isso, eu já ouvi ele falar algumas vezes, assim. Que para ele era muito simples posicionar a mente em algum estado e ficar ali, sabe? Hoje, e no próprio texto o Lama fala, né? Tem os simultâneos, tem os de faculdades medianas, faculdades inferiores. Simultâneos, eles só ouvem, né? E se lembram, né? Mas o que eu queria dizer é que não é por acaso, sabe? Não é uma coisa assim, ter a sorte de ser um praticante simultâneo. Não. É porque você já ralou muito tempo em outras vidas, entende? Momento, né, que ele fala, né? Momento kármico, que traz de vidas anteriores. Você já desenvolveu aquilo ao longo de muitas vidas, né? E agora nessa, você encontra com aquilo, tem a sensação de que, isso eu já sei, né? E isso é um grande ganho, né? De estudar e de compreender e ganhando essas pequenas realizações. Porque é o que os lamas dizem isso. O Geshe Page também disse esses dias, né? Então a gente estuda, reflete, pratica meditação analítica, numa vida seguinte, a gente vai olhar para aquilo e vai entender rapidamente. Assim, entendi, sabe? Entendi, né? Uma coisa que parece que é intuitiva, assim. Mas não é de graça, é isso que eu quero dizer. Não é de graça. É fruto de prática. Né? Só que em alguma vida vai parecer que é de graça, né? Porque fala, não fiz. Tipo, nós aqui, por exemplo, né? A gente pode olhar e falar assim: eu não fiz nada nesta vida para merecer. A gente fala, né? Eu penso isso. Eu não fiz nada nessa vida para merecer ter esses lamas todos olhando por mim, assim, e tendo acesso a todos esses lamas. Nesta vida eu não fiz nada para merecer isso, mas eu devo ter feito alguma vida, todos nós aqui devemos ter feito, né? Para ter esse mérito agora. Então não é de graça, assim, é relação, é aspiração, é prática também, né? É mérito, realmente. Oi, Aninha ou Paulo, não sei. Me diz uma coisa, Gê, quando a gente fala no plano B ir para a terra pura de Sukhavati,
no caso, não ter alcançado Shamatha, nem Vipassana, e o que geraria, vamos dizer, o mérito de ir para a terra pura, É a aspiração de Amitabha. a Pela aspiração... força de aspiração de Amitabha. Então, se no momento da morte, é uma prática essa também, né? Não é assim só também, eu quero ir para Amitabha, assim, eu quero ir para o terra pura de Amitabha. É uma prática também, que a gente faz muito pouco, assim, deveria fazer mais, né? Mas é uma prática. Então, se no momento da... Amitabha fez esse voto. Todos que no momento da morte se lembrarem de mim vão renascer na Terra Pura, de Sukhavati. Então, não é porque a gente é grande coisa. Não precisa ter alcançado Shamatha, Vipassana... Adianta, claro que sim. Quanto mais, melhor. Mas não precisa, não é necessário. Não é necessário. Seres mortais tipo nós é que podemos ir, né? E a única terra pura que a gente pode ir, na verdade. A Amitabha fez esse voto, não é só por nossos méritos, né? Mas para isso a gente precisa desenvolver esse hábito mental, né? De se lembrar de Amitabha, de se lembrar da terra pura, rezar para renascer em Sukhavati. Essa prece que a gente faz todo final da prática, né? Todo final de estudo aqui. Mas não só isso, a gente deveria estudar mais. A gente já fez várias vezes esses estudos, né? De renascer em Sukhavati. E o Lama já marcou encontro com a gente lá também, em alguns finais de retiro também. Mas, pessoal, vamos todo mundo, hein? Não se esquecer, hein? Então vamos de encontro marcado em Sukhavati. Se nada mais funcionar. Oi, Darcy. Informação rapidinha. Teve uma época que eu não sei porquê, eu fiquei louco. E toda noite, todo dia, toda hora que eu podia, eu ficava colado no Dalai Lama, traduzido em espanhol. E ele só falava de um cara chamado Tsongkhapa. Um cara, né? Um cara. Aí eu fui lá e comprei a trilogia do Tsongkhapa em espanhol. Lógico que eu não li tudo. No primeiro livro, ele dá uma descrição absolutamente detalhada do que é mediano, do que é avançado, do que é não sei o quê. São os ensinamentos do Geshe-Pende, Darcy. São os ensinamentos do Geshe-Pende que eu vivo convidando vocês para assistir. O Geshe-Pende só ensina o caminho, o Lamrim de Tsongkhapa, é isso. É maravilhoso, maravilhoso. É muito lindo, realmente. Tsongkhapa era um Buda, né? O Buda dos Gelupa, o Dalai Lama, Tsongkhapa é um Buda, né? Tem um caminho e no meio do caminho tem muitos niyamas, visões incríveis, também assustadoras, perceber isso e reconhecer no caminho. Certamente. Muitas experiências meditativas. Muitos inhames, como a gente traduziu para o português, a palavra niyam. Então, vamos seguir mais um pouquinho? Então, só para completar o que o Darcy estava dizendo, o Tsongkhapa, ele foi um grande mestre, né? E ele detalhou esse caminho gradual, que é o Lamrim. Então, isso é bom a gente ouvir para ir encaixando, né, os ensinamentos. Assim. Então, o Lamrim é esse caminho gradual, os 3 estágios do caminho, né? Que é renúncia, bodhicitta e sabedoria da vacuidade. Então, esse é o caminho gradual, é maravilhoso. Tudo que o Geshe-Pende ensina, ou é Shantideva, ou é Tsongkhapa, uma das duas coisas, ou é caminho do Bodhisattva, ou é caminho, o Lamrim do Tsongkhapa, né? E ele ensinou os 3 estágios do caminho aqui no Brasil. Então, vão lá naquela playlist lá do Geshe-Pende, que tem lá também. É muito legal a gente estudar as duas coisas, né? Porque é isso aí, a gente vai precisar do caminho gradual, né? Enquanto a gente não acontece de a gente, sei lá, poder mergulhar no caminho direto, né? Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Então, o Mahamudra corresponde à fase de Trekchö do Dzogchen, né? Portanto, existem alguns grandes lamas dessas novas escolas de tradução que insistem, devido ao reconhecimento da validade do Mahamudra, implicitamente do Dzogchen, quer eles o pratiquem ou não, mas há alguns que dizem que você não está pronto para o Mahamudra, até que você já tenha uma realização profunda do estágio da geração e uma realização profunda do estágio da completude. Só então, nessa base, como a cereja do bolo, você é um aluno qualificado para o Mahamudra e, portanto, para o Dzogchen. Então, a gente precisaria, segundo alguns mestres do Mahamudra, a gente precisaria do Vajrayana,
de realização nas práticas de deidade, essencialmente. O que não é o que o John Limpa diz. O do John Limpa não diz que as práticas de deidade são indispensáveis, né? Claro que ele ensina, no Vajrayana tem capítulos só sobre isso, mas não é indispensável, quer dizer, é possível atingir Trekcho só com Shamatha Vipassana, né? A gente não precisaria das práticas do Vajrayana. Há mestres que dizem com muita razão que você não é um praticante qualificado do Vajrayana, especialmente no estágio de ação e completude, o mais elevado Yoga Tantra, você não está qualificado a menos que tenha alguma realização genuína da vacuidade da existência inerente como pessoa, né, da existência inerente individual, do eu, né? Mas também, e indispensavelmente, você também deve ter a realização da vacuidade da existência inerente de todo o ambiente, de todos os outros fenômenos. Porque se você não fizer isso, se você ainda pensa que o ambiente circundante existe inerentemente por si só, e simplesmente fingir que ele desaparece, né, quando você faz a prática de deidade, e ao fingir que ele desapareceu, você finge que há uma mandala ali, isso é apenas um jogo infantil de faz de conta. Não é Vajrayana autêntico. O Geshe Pende fala isso claramente, né? Que se você não tem realização de vacuidade, e para mim faz muito sentido, né? Mas olha o que o Lama faz. Acho que eu estou me atrapalhando aqui, ó. As práticas de deidade, todas as práticas de deidade devem começar com uma dissolução do ambiente e do eu. Bate mão na mesa. E do eu, né? Então, a gente deveria dissolver o ambiente onde a gente está. Dissolver quer dizer o quê? Agora eu vou dissolver. Não, é reconhecer que são apenas aparências vazias. Isso é dissolver, né? Reconhecer que são apenas aparências. Por isso que a gente vai estudar o Dharmatolo, porque o Dharmatolo nos ajuda muito a ter um pouco mais de clareza sobre isso, né? Então, para que a prática da deidade aconteça de verdade, a gente precisaria ter alguma realização ou compreensão da vacuidade, né? Senão é brincadeira de faz de conta, né? Então, o Lama sempre fala isso, quando ele dá a iniciação do Vajrayana do Lago, qualquer prática quando ele ensinava as práticas de iniciação do Vajrayana do Lago, ele dizia isso, que a gente precisaria ter alguma noção da vacuidade de todos os fenômenos do eu. Se não, é assim, eu estou no meu apartamento, mas aqui também é a mandala do Buda Amitabha. E eu sou a Jeane, mas eu também, de vez em quando, né, sou a Amitabha. Isso não é assim, né? Então, a gente precisaria cultivar a visão pura, a visão de que é tudo vacuidade. E a partir da vacuidade, então, surge a mandala da deidade, a partir da vacuidade do eu surge a deidade. Né? Isso seria a coisa correta, né, de se fazer. Então, os lamas falam isso, o Geshe Pende fala isso, claramente. Fala, se você não tem realização da vacuidade, Vajrayana é brincadeira. Não existe Vajrayana sem realização da vacuidade. Né? Bem duro, assim. Mas igual, a gente traz, o Lama Nola fala, traz o que você tiver de compreensão da vacuidade antes de começar a prática de qualquer deidade, né? Fala, Flor. Hoje, e o Lama nos ajuda nesses ensinamentos do John Limpa, quando ele vai dar a fase 1, né, quando ele dá aquela vacina que ele diz, a vacina de Vipassana, que o John Limpa dá na fase 1, que a gente reconhecer que a nossa mente, todos os fenômenos surgem da mente, que a mente, entre o corpo e a mente é o primordial, é o soberano, e a gente procura se ela tem forma, lugar, localização, se ela tem origem, destino, a gente tem uma noção de que essa mente é vazia. E nessa fase 1, normalmente o Lama, também em 2019 ele fez isso, ele nos ajudou a ver, para a gente ver a vacuidade da mente, ele nos ajudou a ver, com a instrução do Buda Barriya, naquilo que é visto, deixa ver apenas o que é visto. Para a gente começar a compreender o processo de percepção, como se dá o processo de percepção. É nisso que a gente vai conseguir encontrar a compreensão da vacuidade. Na verdade, é ver como é que a nossa mente dá sentido à realidade. A gente, quando olha para as coisas ou escuta os sons, a gente não só vê aquilo, a gente observa com a mente perceptual, não conceitual, mas imediatamente vem a mente conceitual e dá significado, joga rótulos, sentidos. Então, a gente tem que compreender esse processo, que é esse processo que vai ajudar a gente a ver a mente operando.
Então, essas práticas são fundamentais, assim. Uhum. E na fase 1 do Retiro de 2019, o Lama fez isso magistralmente, assim, passo a passo. Tem um roteirinho legal para a gente praticar, assim, devagar, assim, para chegar nesse ponto, né? Uhum. E aí, agora a gente vai ver que na fase 3, é agora que tu gosta, ele faz o link com aquela... Descortinando a caverna das aparências, né? Agora, na fase 3, ele vai olhar isso aqui, legal, assim. Eu adoro essa história da caverna das aparências aí, eu adoro. É maravilhoso, é isso mesmo. Oi, Matias, fala, Mari. Então, Flori, a vacuidade, em princípio, a compreensão dela tem muito a ver com a atenção plena, né? A atenção plena do corpo, das sensações, né? Sim. As 4 aplicações da atenção plena são uma prática de Vipassana. Isso. Onde a gente começa a descortinar como é que a mente, como é que os fenômenos se dão, a nossa experiência se dá. E aí a gente junta essas práticas de Vipassana direto, assim, com o Madhyamaka, com a compreensão da natureza, de como é que a realidade se dá, com entender que as coisas não têm existência, nem a gente desconstruir. Nessa fase 3 agora ele vai fazer isso. Vai desconstruir, ele vai usar muito o Madhyamaka, vai desconstruir, assim, a realidade das coisas, né? Mas a gente faz isso analiticamente, mas tem que fazer isso diretamente também, com as práticas de atenção plena, aplicação da atenção plena. É que são ensinamentos de conjuntos diferentes de ensinamentos, né? Então, as 4 aplicações da atenção plena, elas são ensinamentos do Sutrayana, né? Básicas, do Hinayana, na verdade, né? Que vai desconstruindo tudo, né? Aí, as práticas do caminho do meio, né? Do Madhyamaka, é uma outra classe de ensinamentos, né? Com o mesmo propósito. Então, a gente vai usar todas as práticas, na verdade, né? Para poder ir desconstruindo a solidez da realidade, né? Agora, no Dzogchen, a forma mais direta é o que a gente vai estudar no Dharma Tolo, de novo, que é a história da caverna das aparências, né? É a forma mais direta do Dzogchen. Mas é interessante, é importante a gente entender que são várias classes de ensinamentos, né? Então, quando a gente estuda o Prajnaparamita, a gente está estudando a vacuidade, né, dos fenômenos. Quando a gente estuda as 4 aplicações da atenção plena, a gente está estudando a vacuidade dos fenômenos. Então, são todas classes de ensinamentos diferentes que vão trazendo essa compreensão, né? Essa sabedoria da vacuidade. Originação interdependente, né? Que é o caminho do meio, exatamente, né? E aqui a gente vai mais diretamente, mas o Lama também dá todas essas ferramentas para a gente em outros momentos, né? Então, ele está dizendo isso, que para alguns mestres do Mahamudra, se você não tem realização da vacuidade, o Vajrayana é uma palhaçada, é uma coisa de brincadeira, né? Então, alguém poderia dizer, bom, se for esse o caso, então antes de estar para o Dzogchen, você deve ter uma realização completa da ausência de identidade pessoal e ausência de identidade dos fenômenos, né? Ou seja, você tem que ter uma realização da vacuidade. Caso contrário, você não está apto para praticar o Vajrayana e, portanto, não está apto para praticar o Dzogchen. A rigor, sim, né? Agora, vamos olhar com muito cuidado para a estratégia dessa linhagem. Existem diferentes linhagens do Dzogchen, e eu não digo que uma seja melhor que a outra. Cada uma é a grande perfeição para alguém, né, dentro de algum contexto. Mas a qualidade distintiva dessa linhagem, né, característica dessa linhagem, aqui nesse texto, ele simplesmente assume que você fez as preliminares, né? Os 4 pensamentos transformalmente, e se você quiser elaborar um pouco mais, as preliminares que a Sera Kandro discute, que a gente estudou já antes de estudar esse texto, ou o próprio Nondro, né? Ele nem menciona, ele assume que você não é um novato completo, que você tem uma base sólida no Sutrayana, principalmente para vocês, estudantes do Brasil, alunos do Lama Padma Santen. Não é que o do John Limpa acha isso, né? O Lama Alan Wallace que está dizendo isso agora, né? Ele está lhes dando uma base maravilhosa, o Lama Santen, uma preparação do modo de vida do Bodhisattva, sobre Bodhicitta, perfeição da sabedoria, Madhyamaka. Quem é aluno do Lama Santen estudou muitas vezes o Prajnaparamita, muitas vezes, né? Então, essa é uma base maravilhosa, realmente, né? Então, com esse tipo de experiência, vocês têm essa preparação. Aqueles de vocês que têm treinado comigo por anos sabem das 4, sabem que eles provavelmente ele disse que ele ensina as 4 incomensuráveis, o Bodhicitta, Lojong e assim por diante. Portanto, isso está subentendido antes de você chegar a este texto. É por isso que não há referências preliminares, porque é claro que você já tem isso. Então, o Lama está dizendo aqui
que ou a gente tem essa... O que ele está querendo deixar claro aqui é que do Joe Olimpa, ele não está dizendo que a gente não precisa de preliminares, que a gente não precisa dessa compreensão toda que a Flori também está falando, né? E do estudo dos 4 pensamentos transformadamente que o Roberto criticou e tudo mais. A gente precisa dessa base. Se a gente não tem, a gente vai ter que correr atrás dela, né? Para poder seguir. Não tem outro jeito, né? Mas o que ele está querendo deixar claro aqui é que o do Joe Olimpa não está dizendo que não, isso não importa, não é isso. Mas é diferente do caso da prática de deidade. Vamos ver, vamos seguir aqui. Essa estratégia é muito direta, pouco elaborada, que como uma flecha na direção do alvo, vai direto identificar a lucidez prístina, ou consciência prístina. O método é estabelecer a mente como caminho, dissolver a mente grosseira com toda a sua confusão, todos os seus obscurecimentos, na pureza relativa simples e na luminosidade da consciência substrato, repleta dos 5 fatores do dhyana, que são os fatores da mente que dissolvem na consciência de Shamatha, realizar a vacuidade da mente e seguir as instruções indicadas de identificar Rigpa. É esse o caminho. Não tem deidade. Mas aqui neste caso, realmente o do Joe Olimpa realmente diz que as práticas de deidade não são indispensáveis. Mas não é a mesma coisa com respeito às práticas preliminares, né? As práticas preliminares são necessárias. Não estão aqui listadas, mas são necessárias. Então, mas o caminho é esse daqui. Estabelecer a mente como caminho, vacuidade da mente, reconhece Rigpa, repousa, fim, caminho direto. Então, você atinge o caminho. Quando você sai do equilíbrio meditativo, da prática formal, você tem uma sensação de insubstancialidade de todas as aparências ao seu redor, do seu corpo, da sua identidade. As coisas não são mais tão sólidas, né? Você terá a sensação de que tudo são exibições criativas da consciência prístina. Mas você ainda não erradicou definitivamente a tendência profundamente arraigada de se reificar, ou seja, eu estou realmente aqui, eu existo aqui, separada de tudo, e de reificar seu corpo, e de reificar tudo ao seu redor. Isso é um baita hábito. Então, é isso aqui, que é a pergunta da Nina, né? Quer dizer que, então, o ponto final não é atingir Rigpa? Não, o primeiro ponto final é atingir a iluminação, mas atingir Rigpa não quer dizer que você se livrou desses hábitos, dessa tendência arraigada de reificação do eu e de tudo. Então, o que nós estamos prestes a ver na fase 3, embora de forma concisa, também é Vipassana, suficientemente elaborado, uma investigação da natureza do eu, identificando, eu vou tirar selfie daqui porque fica meio... Natureza do eu, identificando, realizando a ausência de identidade pessoal, de que eu e você não existimos por nossa própria natureza. Eu e você não existimos por nossa própria natureza inerente. Então, seguir em frente e reconhecer que o corpo também não existe intrinsecamente, não é objetivamente inerentemente real, se estendendo além disso para a sua casa, para o seu ambiente, tudo mais no universo, e percebendo a ausência de identidade dos fenômenos. Então, o Lama vai fazer isso agora, ele vai nessa fase 3, vai investigar toda a solidez que a gente dá para tudo, mais profundamente, né? Assim, realizando o vazio de todos os fenômenos, a vacuidade de todos os fenômenos, abre-se o caminho para uma compreensão muito mais profunda. Enquanto todos esses fenômenos são vazios de natureza inerente, todos são igualmente puros por serem expressões criativas da lucidez prístina. Ou seja, são vazios, mas surgem como expressões da lucidez prístina, né? Assim, com esse aprofundamento do insight sobre a vacuidade de si mesmo como indivíduo, e a vacuidade da natureza inerente de todos os outros fenômenos, por um lado, aprofunda a compreensão da natureza real da realidade. E também revela a identificação da lucidez prístina, porque quando você a identifica pela primeira vez na fase 2, você não se torna imediatamente um Vidyadhara, com uma realização direta, não conceitual e não mediada de Rigpa. Entende, Nina?
Você não é imediata. Você identificou Rigpa, agora eu sou um Vidyadhara. Não, você só identificou Rigpa, ó, tem chão ainda. Você está realizando isso, mas ainda há véus de conceitualizações, véus de reificações que filtram a identificação autêntica da lucidez prístina. Então, conforme você avança pela fase 3, você vai removendo esses véus de reificação, de conceitualização. E, novamente, surge um insight cada vez mais claro sobre a vacuidade e uma identificação mais clara da lucidez prístina. Como está até aqui? Tá mais ou menos claro, teoricamente, assim, né? Estou falando teoricamente, assim, né? A gente precisa entender teoricamente primeiro, né? O que a gente está fazendo. Só lembrar, como ele diz, né? A gente atinge o caminho, entra no caminho quando realiza Rigpa ali, né? Entra no caminho. Agora que a gente vai realmente se estabelecer assim no caminho, né? Que é furar tudo, remover todos os véus para ir repousar em Rigpa, de fato. Porque a gente vai cair de volta, né, para a vala da reificação instantaneamente, né? Porque é um hábito muito grosseiro, né? Muito arraigado, como ele diz aqui. Tá rápido, né? Esse retiro foi muito rápido, na verdade. Mas olha, quando a gente terminar de estudar esse retiro, a gente vai estudar o Dharma Tolo, né? E o Dharma Tolo foi bem mais devagar, foi bem mais detalhado, assim, né? A gente vai ter mais tempo, assim, para ver as coisas. Teoricamente, sim, né? Sair da vicinal e entra na highway, exatamente. Isso, exatamente. Entrar no caminho e ir retirando os véus, exatamente. Mas o bom de entrar no caminho é aquela história de não cair para trás nas próximas vidas, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro dos cinco caminhos, como mencionei, é o caminho da acumulação. Ao aprofundar, refinar e purificar a realização da vacuidade e a consciência da lucidez prístina, esta lucidez prístina que se autoconhece, dessa forma você se move em direção ao segundo caminho, que é o caminho da preparação. Mesmo que você não tenha alcançado o shamatha, ou a realização da vacuidade da sua mente, ou identificado a consciência prístina, está tudo bem. Você tem que começar de algum lugar. Mas é bom ter agora alguma familiarização com as formas de investigação da realidade, tanto do indivíduo como dos fenômenos. Hoje Lama Santen falou sobre o Dharma Tolo. Dharma Tolo é um ensinamento maravilhoso, né? Deixa eu corrigir aqui, do indivíduo, né? Dos indivíduos, da impressão que é das pessoas, né? É do eu quanto dos fenômenos, né? Então, você olha para frente e pode ver o que está por vir, um pouco o que o Roberto estava dizendo. E pode estar se preparando, estar se preparando é meio... Pode se preparar para seguir esse caminho. E é claro que não é muito cedo para se envolver nas investigações de Vipassana que são apresentadas aqui na fase 3. Nunca é muito cedo para praticar Vipassana e nunca é muito cedo para cultivar Bodhicitta. São fundamentos, na verdade, isso, né? O cultivo da sabedoria da vacuidade, cultivo da Bodhicitta, ou seja, da Bodhicitta relativa e da Bodhicitta absoluta, é fundamento. Agora, deixa eu fazer uma outra conexão aqui. Todos os treinamentos da mente... Desse quer falar alguma coisa? Fechou. Queria falar que aquela frase ficou esquisita, tanto tá, do ponto de vista do português está estranho. Depois Qual tem que dar uma... Que essa que tu mexeu agora, tanto do indivíduo como... tanto quanto, ou tem uma vírgula, tem alguma coisa estranha. Tanto do indivíduo quanto dos fenômenos. Ou podia ser como também, mas tanto do indivíduo quanto dos fenômenos, tá bom. É isso aí. Isso aí. Tem essas duas... A vacuidade do eu e a vacuidade dos fenômenos, né? Eu vou tirar esse indivíduo aqui, porque também não fica bom. É a vacuidade do eu, né? Porque é o que a gente investiga mesmo. O indivíduo dá a impressão que é alguém, né? Deixa eu investigar a vacuidade desse indivíduo aqui. Não é isso, né? É a vacuidade do eu. Tá falando do Zezinho. Do Zezinho. Não é esse o caos, né? Mas olha só. Então, o cultivo da Bodhicitta... eu estava querendo fazer uma outra ligação. Todos os textos de Lojon, né, de treinamento da mente, eles são textos sobre o cultivo da Bodhicitta relativa, que é a compaixão, e a Bodhicitta absoluta, que é a sabedoria da vacuidade, né? Então,
são ensinamentos que também, para nós, ao longo do caminho, é o que mais a gente é possível para a gente realmente de seguir e saber que está seguindo, né? Então, estou fazendo uma propaganda do estudo da quarta-feira, que a gente vai estudar os ensinamentos de Lojong, né? Porque é sempre um complemento que o Lama recomenda para a gente, né? O Lama Lomolas, que a gente estude o Lojong também, porque é isso que a gente está fazendo. Nunca é cedo demais para cultivar a sabedoria da vacuidade e da compaixão, né? Cultivar a compaixão, ou a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. E os ensinamentos principais são os ensinamentos de Lojong, né? Então, Shantideva, tá vendo? Treinamento da mente, né? Shantideva aponta que em termos de purificação da mente, purificação do karma negativo de vidas passadas, dissipação de obscurecimentos, não há nada mais poderoso no Sutrayana do que cultivar a bodhicitta relativa e alcançar a bodhicitta absoluta, que no Sutrayana é a realização da vacuidade, né? Portanto, se você deseja purificar sua mente de uma forma muito poderosa, não há nada mais poderoso do que isso dentro do Sutrayana. Ele está se referindo aos ensinamentos de Lojong, né? Shantideva é a fonte de todos os ensinamentos de Lojong, né? Todos, de bodhicitta relativa e absoluta. Então, quarta-feira, 19 horas. Portanto, antes de entrar nessa terceira fase, vamos tomar mais uma vez apenas alguns minutos para nos prepararmos, nos equilibrarmos, estabelecendo o corpo, fala e mente nos seus estados naturais, apenas por alguns minutos. Vamos pular essa prática, é uma prática bem curta mesmo, que o Lama fez só para dar uma assentada, né? Gê, então deixa eu só esclarecer, lá no Drive tem esses dois áudiozinhos vinculados ao vídeo 5. Esse pequenininho de 5 minutos e o maiorzinho. Minutos. Pronto, e o maiorzinho de 5, que é esse que a gente fez no início. Pronto. Qual o nome desse texto? Qual você está falando, Lelis? Esse texto que a gente está estudando? Esse texto é o vídeo 5, mas esse texto não está no Drive ainda. Tá só a gente ainda está revisando. A gente vai revisando juntos, né? Aqui. Então, a gente ainda não está disponível lá. Quando a gente terminar de estudar aqui, aí a gente põe lá, porque daí está certinho, né? Está revisado. Então, beleza. Agora a fase 3, revelando Dharmakaya da base. Então, Vajra da Lucidez Pristina, o mesmo interlocutor da fase 2, perguntou: ó mestre Bhagavan, qual é a causa para vaguear pelos 3 reinos do Sansara? Ou seja, por que a gente está aqui, né? Que o mestre, por favor, explique. Então, só um parágrafo. Quando se fala em 3 reinos do Sansara, é o reino da forma, da não forma, desejo, forma e não forma, né? Dentro do reino do desejo, a gente tem os 6 reinos. Então, só para a gente não se atrapalhar, né? Então, quando se fala dos 3 reinos, está se referindo a todos os reinos do Sansara, né? Então, todo o Sansara, do reino do desejo, dos 6 reinos do desejo, dos deuses da forma e dos deuses da não forma, né? Então, pergunta muito boa e natural, não é? O que a gente está fazendo aqui, afinal de contas? Por que a gente está aqui, né? Quando você se depara com circunstâncias da sua vida em que tudo é uma confusão total e se pergunta como é que eu entrei nessa confusão, o que eu fiz, o que aconteceu, né? A gente não faz isso? A gente faz isso, né? Deixa eu corrigir aqui uma coisinha. Então, quando você está numa confusão, você se pergunta: como é que eu entrei nessa confusão? O que eu fiz? O que foi que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui, né? E nós queremos sair dessa confusão, restaurar as coisas, para que o Sansara fique bem novamente, para que as coisas estejam bem. Como é que você está? Excelente, eu estava numa confusão, mas agora estou bem, né? Mas da perspectiva do Vajra da Lucidez Pristina, o Sansara todo é uma bagunça. Não interessa se ele está agora minimamente ajustado, né? O Sansara todo é sempre uma bagunça, ainda que a gente ache que está bem. Quando a gente está bem, a gente está mal, igual, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas é sempre uma bagunça. Então, ele está perguntando como é que nós entramos nessa bagunça, quais foram as causas. Estamos vagueando por esses 3 reinos, desejo, da forma e da não forma. Então, o que foi que aconteceu? Como é que a gente chegou aqui? Ele está se perguntando sobre a segunda nobre verdade, verdade do sofrimento, né? Verdade das causas do sofrimento. Então, Bhagavan, o Vajransi do Lago, ele responde: ó filho da família. Esse é um termo muito comum. Você encontra no Cânone Pali, no Mahayana e aqui no Dzogchen. Filho da família, criança da família, família do Buda. Você está imbuído da natureza de Buda, que em tibetano não sei,
que palavra que o Lama usou, mas o Lama usou uma palavra em tibetano, que significa que você é um membro da família do Buda. Se você ainda não está manifestamente desperto, você tem potencial para estar. De fato, na verdade, você já é um Buda, já é um filho dessa família do Buda. Quando a gente toma refúgio, a gente já era, né? Já é, né? A gente sempre foi, antes de eu tomar refúgio também. O Vajranasi do Lago respondeu essa pergunta com uma frase. Ele respondeu: ó filho da família, a base para vaguear no samsara é o par de fixação e objeto da fixação. É essa fixação dualista, a sensação de que o sujeito está aqui e os objetos estão lá. É por causa dessa fixação dualista, vendo as aparências como outro, radicalmente outro. Vou escrever outro, porque tem o eu e o outro, né? Como se as aparências não fossem eu, fossem o outro, separados, independentes de mim. Essa é a base para vaguear no samsara. Nós sabemos que, conceitualmente, repousando firmemente com clareza na lucidez prístina, vendo a realidade dessa perspectiva, percebe-se o samsara e o nirvana igualmente vazios de existência inerente. É tão simples, né? É só a gente abandonar a fixação dualista. Não é simples? Seria só isso, né? Como diabos que a gente faz isso? E o Vajranasi do Lago continua. Aquilo que faz a separação entre o samsara e o nirvana, que vê como se fossem radicalmente diferentes, é apenas a fixação ao eu. Eu sou, aqui, inerentemente real. Eu. É isso que separa o samsara do nirvana. Ou a iluminação, se a gente quiser, né? Essa fixação é chamada de fixar-se a identidade de uma pessoa. Fixação aqui significa reificação, que significa apreender como inerentemente real, existindo por si mesmo. É aquela sensação de, não, tô aqui, tô realmente aqui. Né? Posso ter um corpo diferente, posso não ter corpo, posso ter outro corpo, mas eu continuo aqui. O corpo pode mudar, mas eu ainda estou aqui. Não é louco isso, gente? A gente tem essa sensação do eu durante toda a nossa vida. A gente olha... Não sei se o Lama vai falar isso. Mas o Lama sempre fala isso também. A gente pega uma foto da gente criança e fala assim, olha como eu era pequenininha, como eu era lindinha quando eu era criança, eu vestido de bailarina. Eu tenho uma foto ridícula, vestida de bailarina, muito engraçado. Olha eu de bailarina. A gente olha aquela foto de um corpo que não existe mais. Não existe mais, né? Mas fala, olha eu aqui, né? A gente acha isso muito natural. Assim, funcionalmente é natural, né? É correto funcionalmente. Mas o problema é que a gente acredita nisso, né? E se alguém falar, nossa, como será feia, eu vou ficar triste, porque sou eu na fotografia, né? Embora aquele corpo não exista mais, sou eu naquela fotografia. É olhar para o corpo que eu tenho e dizer, parece meio velho, mas eu sou o mesmo de quando eu tinha 15 anos, de quando eu tinha 30 e 40 anos. O corpo mudou muito, para melhor, mas sou eu, sempre fui eu. Não foi para melhor. Bom, a minha mente... E a minha mente muda muito. Às vezes ela está bem, às vezes está ruim, fica triste, feliz. Ela muda, mas sou sempre eu. Às vezes eu gostaria de poder fazer um transplante de mente. Sua santidade, eu poderia ter sua mente por um tempo, só um pouquinho? Eu gostaria de ter a sua mente, por favor. Portanto, eu posso, teoricamente, ter outra mente, mas ainda serei eu, tendo essa outra mente. Isso é a reificação do eu. A gente achar que existe esse eu, independente de qualquer outra coisa, do corpo, da mente, né? Isso pode ficar muito escancarado quando alguém nos insulta e respondemos, com quem você pensa que está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe quem eu sou? Não fale assim comigo. Você pode falar com outras pessoas assim se quiser, mas não comigo. Isso é a reificação do eu. Ou também pode aparecer quando somos muito elogiados. Ah, obrigada, eu realmente agradeço. Muito obrigada. Eu acho que você realmente me entende. Você realmente está me enxergando, né? Eu sou mesmo realmente incrível. Aí o eu aparece, né? Então, continuamos com o texto. A base... aqui a gente vai mergulhar no Dharmatolo um pouquinho. A base da designação do eu não tem raiz. Mas acho que a gente vai fazer na semana que vem. Vamos só falar sobre a base de designação. Quando terminar de falar de base de designação, a gente para, mas a gente volta semana que vem. Então, eu vou deixar marcado aqui, para a gente voltar semana que vem para cá. Nossa Senhora, ficou neon isso aqui. Não é nem isso que eu quero fazer, deixa eu ver. É marcar, assim.
Semana que vem a gente vai voltar daqui. Então, base de designação, esse é um termo crucial. E nós temos que entendê-lo muito claramente. Vocês estão falando? Ali a frase do corpo mudou para melhor, deve estar errado. Deve ser para pior, também acho. Eu lembro do Lama falar para pior. Eu vou até mudar, viu? Porque eu lembro do Lama falando para pior. Para pior, mas sou eu. Vou deixar pior, porque eu lembro dele falar isso. Então, ó, esse termo base de designação que o Lama vai usar muito. No Dharmatolo ele vai falar muito disso também, mas a gente vai se acostumando já, para quem não está acostumado com esse termo. Então, base de designação é um termo crucial e nós temos que entender claramente. Com base em que nós nos identificamos. Você pensa que é um homem ou uma mulher com base no seu corpo, né? Você se acha bonito com base no seu corpo ou no seu rosto. Você pensa que é inteligente com base na sua mente. Você acha que está velho com base nas suas memórias. Mas não seu corpo, não sua mente, não suas memórias, nem sua inteligência. Nada disso são pessoas. Nada disso é você. Nenhum desses é você. Mas são a base para designar, conceber e se identificar. Então, toda vez que a gente fala eu sou uma mulher, ou eu sou... Ok. Eu estou mulher, com fome. Eu estou com fome. Fome. Você falou isso? Eu estou com fome? Estou com fome. A gente está sempre usando alguma base para se descrever, né? Para falar sobre o eu. Mas nada disso é o eu. Então, quando você fala assim, eu sou uma pessoa super feliz, né? Você está usando... É que todos esses casos a gente está falando de atributos, mas é isso mesmo também. A gente está usando o estado de mente para falar sobre o eu, né? Mas o eu não é esse estado de mente. O que mais a gente usa é o corpo, né? Eu sou eu aqui, ó. A voz, às vezes, né? Estou gorda. É o corpo, né? Então a gente usa sempre alguma base para designar o eu, para falar sobre o eu. Mas nenhuma dessas bases nunca é igual, nunca, em nenhum caso, nunca é igual ao eu. É o eu, exatamente, né? Mas são bases de designação que mudam o tempo inteiro, né? E tudo bem, a gente não está dizendo que a gente não deve fazer isso, óbvio que não, porque para funcionar, isso funciona, né? Operacionalmente funciona. Passa um pouquinho, Darcy, deixa eu só ver uma coisinha mais aqui. Então, quando aqui se refere à base, na verdade é plural, as bases de designação do eu. Porque às vezes eu vou me designar com o meu corpo, com minhas memórias, a minha idade, meu sexo, no grau de escolaridade, religião, etc. Profissão, né? Mas seja qual for a base de designação sobre a qual eu me referir, ela não tem raiz, no sentido de que não é eu, nunca foi eu, nunca será eu. Portanto, estou me referindo a algo que não sou eu. A gente vai parar por aqui. Fala, Darcy. Apesar disso tudo, eu não posso negar, até por experiência direta, que desde quando eu me entendo por gente, sempre existiu e existe algo ou alguma coisa que percebe essas ações no mundo. Então, eu tenho clareza que existe aqui uma entidade que a gente está chamando de mente, ego, self, o diabo, sei lá o quê, que está rodando pelo mundo. Mas, por outro lado, eu não posso negar isso, porque está vivo aqui, eu estou vendo, que está simplesmente testemunhando isso tudo. Uhum. Agora, essa testemunha é que eu não sei, na cartografia do Lama Alan Wallace, o que é isso, este ou alguém ou alguma coisa, se é a consciência prístina ou se é alguma outra dimensão dessa consciência prístina. A gente vai vendo. No decorrer dos próximos estudos, a gente vai explorando isso daí. Não tem uma resposta, Darcy, porque é sempre assim, a gente está tratando de coisas relativas, né? Então, por exemplo, o que você está dizendo, esse testemunho é uma base de designação que você está usando. Também não é o eu, né?
Onde é que está esse eu? Onde que está esse eu? O ponto é esse, onde é que está? Quais são as características dele? Ele existe inerentemente? Não existe? Não, não. É esse o ponto. Não é que eu ele tenho não clareza. existe. Eu tenho Não é- clareza também que é vazio. Então, Eu não vou achar essa testemunha nunca. Não, não há como achar. Mas eu não há exatamente. como negar. Mas não é para negar. O ponto não é negar. Ele não está dizendo que não existe. Ele está dizendo que não existe inerentemente. Não existe solidamente, substancialmente, imutavelmente, permanentemente. Não é que não existe. Essa é a grande sacada da Madhyamaka também. E é aí que a gente se lasca, geralmente. Porque a gente acha que a vacuidade é o não existir. Mas não é isso. É não existir de uma forma inerente, né? Independente. Mas a gente vai olhando aqui nos estudos e nas explicações do Lama. Tá bom, Fafurás? Vamos encerrar, vamos fazer dedication. Aí, se vocês quiserem, o que eu acho legal, assim, ir fazendo ao longo da semana e tudo mais, é ouvir de novo, assistir os vídeos do retiro, né? Mais do que ler o texto, sabe? Pegar o texto lá no Drive, que nem a Lélia estava pedindo. É mais legal assistir os vídeos de novo, né? E a playlist também tá no nosso grupo, né? É melhor do que ler o texto. Porque como se estivesse recebendo o ensinamento através do Lama, né? Diretamente. Beleza, Má? Agora vamos dedicar todos os nossos méritos. Por esta acumulação de méritos, possa obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamri, Tachese, Pani, Tonene, Pedernam, Panjeshin, Kiganati, Balon, Trupai, Sipechole, Droa, Droa, Show. Nessa longa vida do Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrirawe Korwe Jinkam Supandan Dewa Malu Jonene Cherezi Tenzin Jatsoye Jape Kauje Badu Tenjuchi. Garirawe Kore Jinkam Supandan Dewa Malu Jonene Cherezi Tenzin Jatsoye Jape Kauje Badu Tenjuchi. Prece longa vida ao Lama Langola. Se lembra que o início dessa prece é uma prece longa vida a todos os lamas. Tempa tu ando je chanchen dangel san kansam timpe makarai tenzin ke busha pe tempa danze trini da shindo sewad takodrola jampe charchen pa ke zandra menan tendu tsikyan Alan Wallace Shedrakpa Yi Kebushen Pusha Petengurchi Zhangling Chi Danke Parnukcho Su Gilten Yi Yutabur Selzepa Lovan Keki Kutse Zetrin Gedro Canta Pelando Tripadu. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. No dia Bovipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição.
Do John Limpa o sustentáculo dos ensinamentos desses ensinamentos de essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Breve aspiração, Sukhavati. Emaho, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas nesse local maravilhoso, de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti Tirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sun rin loche zan ling sa sun chapa pedro jucho sun não adam midra do sun gele show. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Duda Kogan Lama Drugani Droatika Malupada e Salagopal show. Deixa eu só falar uma coisinha de Sukhavati para Ana. Aninha, não é que a gente vai para Sukhavati e pronto, somos felizes para sempre. A gente vai para Sukhavati e ali a gente recebe todos os ensinamentos sem nenhum obstáculo para a gente atingir a iluminação. Então a gente vai para Sukhavati para praticar sem obstáculo nenhum. Essa é a parada de Sukhavati. Não é, né? Ilha de caras dos Budas, né? É para praticar. Está fechado seu microfone. Está fechado seu microfone, Aninha. Eu não escutei o que você falou. Tomar uma caipirinha em Sukhavati, não. É, não é o caso. Não é esse caso. Então tá, fofuraço. Beijos. Boa semana. Boa semana. Até. Tchau. Obrigado, Gê. Obrigada, Cris. Ô, Gê, me dá o dia da sua aula, Gê. Pelo amor de Deus. Obrigada, beijo. Vou te ligar. Segunda-feira. Obrigada, beijo. Boa semana. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.